Olá a todos, esse é o canal Revelando Verdades. Nós vamos iniciar hoje esse assunto tão importante que nós comentamos no vídeo O que é o Reino de Deus, parte 4, conclusão e perguntas. Nós vamos falar a partir de agora sobre a primeira profecia das Escrituras Sagradas, Gênesis 3,15, e compreender as duas descendências que surgiriam, uma por meio de Cristo, que daria origem ao reino de Deus, e a segunda descendência, a descendência do diabo, que daria origem ao reinado do diabo na terra. E como o reinado do diabo tentaria acabar com a semente, Jesus Cristo, e como Jesus Cristo seria ferido por Satanás durante um período de tempo, mas que no final o reino de Deus esmagaria a cabeça da serpente, eliminando ela para todo sempre e também todo o seu sistema de governo. Isso se chama revelando a verdade sobre o segredo sagrado registrado pelo apóstolo Paulo. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo com calma sobre essa profecia tão importante das Escrituras Sagradas, a primeira profecia, tudo isso ocorreu há 6.000 anos atrás. Nós precisamos primeiramente compreender a profecia como você está vendo nesse vídeo. Uma profecia sobre as 7 potências mundiais. Isso mesmo. Seriam 7 governos, reinos, grave essa expressão, 7 governos ou 7 reinos, não seriam potências apenas econômicas ou políticas. Seriam potências porque, primeiramente, essas 7 tiveram e teriam grande influência, notem a expressão, grande influência sobre o povo de Deus na terra. Isso mesmo, elas seriam consideradas potências por Deus, no sentido de que teriam influência sobre o povo de Deus na terra. E essa profecia está registrada no livro de Apocalipse. Só abrir umas aspas aqui, a palavra Apocalipse, que vem do grego, ela significa revelação. Ou seja, são revelações de visões que o apóstolo João, como último apóstolo que estava vivo na terra, lá por volta do ano 96 da nossa era comum, da nossa era, ele teve o privilégio de ter visões a respeito do reino de Deus. E ele teve visões também do que seria o reinado do diabo na terra e o que iria acontecer com ele. Essas visões, essas profecias, elas foram registradas pelo apóstolo João, conforme profetizado pelo próprio Cristo. Ele seria o apóstolo que mais viveria. E ele morreu tendo essas visões, que hoje nos esclarecem assuntos muito importantes, assuntos vitais sobre o real significado do que é o reino de Deus e o que é o reino do diabo, e o que ocorrerá com ele agora, na parte final dos dias em que nós estamos vivendo. Nos últimos dias em que nós já aprendemos nos vídeos anteriores, a qual nós estamos vivendo. Ele fez uma profecia a respeito dos 7 governos que teriam grande influência na terra, mas grande influência mesmo. Vamos analisar então essas profecias, ou essa profecia, se você compreender bem, você ouvinte desse vídeo, você que está ouvindo, prestando atenção, se você compreender bem esse vídeo aqui, vai ficar fácil você entender todos os vídeos que nós falaremos a partir de agora
sobre o segredo sagrado. Então preste atenção, pegue uma caneta, uma agenda, um papel e vá anotando pontos importantes que você está observando, notando nesse vídeo. Anote os textos das Escrituras. Você pode conferir na sua própria Bíblia em casa, mas faça isso. Se concentre nesse assunto. Que profecia, então, que nós vamos analisar? É uma profecia registrada no livro de Apocalipse, capítulo 17, e o versículo 10. Acompanhe no vídeo esse texto. Apocalipse 17 diz: E há 7 reis, ou seja, 7 governos, 7 reinos. Desses 7 reis, o apóstolo João menciona, dos 7, 5 já caíram. Por exemplo, em que ano o apóstolo João escreveu essa profecia? Teve essa visão? Ele teve a visão no ano 96 da nossa Era Comum, conforme já foi dito. Ele estava exilado na ilha de Patmos. O imperador romano Domiciano havia prendido ele lá, porque ele estava dando testemunho da verdade. O relato das Escrituras menciona isso. Então ele menciona 7 reis. 5 já haviam deixado de existir na terra. Ou se existia, já não era mais uma potência importante. Quem eram esses? Observem o primeiro reino, o Egito. Isso mesmo. O Egito foi considerado uma potência mundial, mas que nos dias de João já havia caído há muito tempo. Por que o Egito foi uma potência? Primeiro, ela foi uma potência porque ela teve como escravidão o povo de Deus na terra. Com certeza você deve conhecer muito bem a história em que Moisés é enviado por Deus para livrar o povo que estava no Egito. Isso mesmo. É aquela história que menciona que Deus abriu o Mar Vermelho. E depois os cavaleiros de Faraó, todos eles morreram no mar. Então, o Egito foi a primeira potência mundial, a primeira potência bíblica. Ou seja, que teve influência, tanto positiva como negativa, sobre o povo de Deus no passado. Mas haveria um segundo reino, um segundo governo, a Síria. E a Síria teve influência, sim, teve grande influência sobre o povo de Deus. Teve uma influência péssima sobre o povo de Deus. Não é à toa que ela destruiu Samaria, a capital das 10 tribos, no ano 740, antes da Era Comum, o antes de Cristo. Nós vamos ver mais à frente, nos vídeos sobre Revelando o Segredo Sagrado, nós vamos analisar em detalhes cada potência dessas. Cada potência que teve uma influência, tanto positiva como negativa, sobre o povo de Deus na época. Uma terceira, Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por que Babilônia teve influência sobre o povo de Deus? Bem, o povo de Deus ficou cativo, preso em Babilônia, por cerca de 70 anos. E Babilônia, ela iria prefigurar no futuro uma outra Babilônia, uma Babilônia grande. Mas isso é assunto para vídeos posteriores. Então, até o momento aqui, em que o apóstolo João está escrevendo essas palavras, em que ele fala, há 7 reis, 5 já caíram, nós já mencionamos 3 que já haviam caído. Haviam deixado de existir como potência predominante. Mas é 5, nós vimos 3. E o quarto, a Medo-Pérsia. Exatamente. A Medo-Pérsia foi usada por Deus para destruir Babilônia numa madrugada. E para usar esse povo, Deus usou esse povo para reconstruir o templo
e as muralhas de Jerusalém, para que se restabelecesse novamente a adoração do verdadeiro Deus. Então eles foram usados para um objetivo importante, e eles tiveram sim grande influência sobre o povo de Deus. Mas até agora nós vimos 4 potências, 4 reinos, e um quinto, Grécia. Grécia teve uma grande influência, sim, sobre o judaísmo. Nós vamos ver que influência foi essa. Então, até o momento aqui, nós temos 5 reis. Esses 5 reinos, nos dias do apóstolo João, eles já haviam deixado de existir como potência. Então, há 7 reis, 5 já caíram, esses 5 mencionados. Depois ele menciona um é. Ou seja, o apóstolo João estava mencionando que o reino, um é, aquele reino do presente, do momento em que o apóstolo João estava vivendo. Qual era esse 6º reino dos dias do apóstolo João? Roma, isso mesmo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo foi morto por Roma. Eles tiveram um papel muito grande na morte de Jesus Cristo. Eles tiveram um papel também na perseguição dos primeiros cristãos. Então, eles tiveram influência sobre o povo de Deus. Então, há 7 reis. 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Um é Roma. Mas agora, o apóstolo João faz uma revelação impressionante. Dessas sucessões de potências mundiais, haveria ainda uma 7ª potência. Um é, o outro ainda não chegou. Quem que não havia ainda chegado nos dias do apóstolo João? Se Roma era a potência predominante da época? Exatamente, você deve estar observando. Grã-Bretanha e Estados Unidos da América. Grã-Bretanha, ela foi uma colônia de Roma. Por isso, podemos dizer que ela foi uma continuação da potência de Roma. Grã-Bretanha e Estados Unidos da América seriam o 7º governo, a 7ª potência, que teria uma influência muito grande sobre toda a terra e especialmente sobre o povo de Deus. E por quanto tempo essa 7ª potência ficaria? Mas quando chegar, tem de permanecer por pouco tempo. Fica a pergunta: quanto tempo ainda esse 7º reino vai continuar atuando na terra? Será que estamos próximos de uma mudança? Quem seria então o 8º? Bem, nessa sucessão de potências, as Escrituras deixam muito bem claro que o próximo será o reino, o governo de Deus, que assumirá o poder de toda a terra. Você está notando agora? Você está conseguindo compreender em que momento histórico nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no período da última potência das Escrituras Sagradas. E pelo que a mídia e as notícias estão mencionando, esse país, a Grã-Bretanha, trabalham juntos, e Estados Unidos da América, provavelmente, eles perderão em breve o poder e a autoridade como potência. E nesse momento, quando isso acontecer, algo ocorrerá na Terra. E quando isso acontecer, poderemos ter a certeza absoluta que o reino de Deus começará a atuar sobre a Terra. Mas ficará por pouco tempo. Nós não podemos afirmar por quanto tempo. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: está muito próximo. Portanto,